O relato de hoje foi me enviado pela minha inscrita Josimária Cardonel. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite. Um relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2019 no interior do Piauí. Eu comecei a sair com um cara que eu conheci no forró. O nome desse cara era Lirinaldo. Ele tinha alugado uma casa e morava, segundo ele, nessa casa há 2 meses. Eu comecei a frequentar a casa dele. Ele não me contou nada sobre a família dele. Eu podia perguntar, mas ele não respondia e sempre mudava de assunto. Estranhei, JRP, quando fui a primeira vez na casa dele, porque o portão dele tinha 10 cadeados e a fechadura do portão era dupla. Falei pra ele quando vi aquilo: Lirinaldo, por que você tem tantos cadeados no portão? Aí ele me disse: eu adaptei por questões de segurança a casa. Paguei um bom dinheiro extra adiantado pro dono da casa, que permitiu que eu fizesse algumas mudanças. Sendo assim, eu achei que o Lirinaldo era bitolado. Cantar maravilhoso pra mim. E depois fomos ao quarto dele pro oba-oba. Mas ao entrar no quarto dele, eu notei que ele não tinha janelas no quarto. Tinha um ar-condicionado, mas não tinha janela. Ele tinha fechado a janela que estava ali. Achei aquilo estranho, JRP, pois eu nunca vi um quarto sem janela. Fiquei analisando e não falei nada. E também tinha uma porta que dava para um quarto que ficava no porão. E essa porta tinha um cadeado gigantesco. Então perguntei ao Lirinaldo o que seria aquele cômodo. E ele me disse que, em hipótese alguma, eu podia entrar ali. Eu fiquei meio ressabiada com esse homem. Achei que ele poderia ser um maníaco, então resolvi não sair mais com ele. Sem contar, JRP, que desde a primeira vez que eu fui na casa dele, eu tinha deixado especificado que eu não queria nada sério com ninguém. Estávamos apenas ficando. E saí com ele 3 vezes. Depois disso, comecei a dar um perdido nele. Não fui mais no forró, já que era ali que a gente se encontrava. JRP, sei lá, mas algo dizia que esse homem era um encosto de macumba. Ele não sabia onde eu morava, já que eu não disse a ele. E a gente se via somente no forró. E quando eu ia para a casa dele e depois eu ia embora para minha casa no dia seguinte, eu chamava um táxi, que era um amigo meu, e era essa pessoa que me levava embora para casa. 6 meses depois, eu já tinha até esquecido do tal Lirinaldo e comecei a sair com um amigo do meu irmão, que tinha se mudado na casa vizinha minha. Um moço que se chamava Ítalo. Esse moço era 10 anos mais novo do que eu. JRP, eu gosto do novinho, filé. Tem quem gosta de aposentado e pensionista, mas esse já não é o meu caso, né? De coroa já basta eu. Num certo dia, eu estava no mercado, acompanhada por Ítalo, e encontrei Lirinaldo. O azar da peste, JRP. Quando o Lirinaldo me viu com o Ítalo, ele foi logo partindo para cima do Ítalo na porrada. Juntou 10 homens para segurar o Lirinaldo e ainda não davam conta dele. Que força que esse homem tinha! E enquanto socava o Ítalo, Lirinaldo dizia, olhando para mim: sua vadia, você vai embora comigo agora. Eu vou te levar e vou te ensinar a ser gente. Ele me olhava com olhos vermelhos feito fogo. Eu gritava de volta: para, seu maluco, para de bater nele, desgraçado. E dizia pro Lirinaldo: eu não vou ir com você porra nenhuma, seu psicopata demente. E Lirinaldo me dizia: você vai sim. Então ele largou o Ítalo no chão, se desvencilhou dos homens que estavam tentando segurar ele e veio na minha direção. Foi aí que a polícia chegou e o povo começou a gritar: a polícia, a polícia. E o Lirinaldo me disse: você escapou dessa vez, mas da próxima vez você não escapará. Eu vou te seguir através do seu cheiro, sua vadia, e vou descobrir aonde você mora. E aí eu vou te levar embora. Esse merda aí no chão, apontando pro Ítalo,
não poderá te defender. E saiu correndo, GRP. A polícia correu atrás do Lirinaldo, mas não deu conta de pegá-lo, pois Lirinaldo se enfiou no meio do matagal. Eu passei para os policiais o endereço do Lirinaldo que eu sabia, e os policiais foram averiguar, mas não acharam ninguém em casa. Segundo a vizinha do Lirinaldo, a casa estava vazia há algum tempo. Então eu abri um boletim de ocorrência, expliquei toda a situação ao Ítalo, que coitado, estava todo arregaçado. Como o Ítalo tinha um bom coração, ele entendeu que eu não tinha nada a ver com o Lirinaldo. Foi apenas 3 noites de pega pra capar e mais nada. E eu deixei claro para ele que eu não queria compromisso sério com ele. Ele que estava louco, bitolado, achando que podia me levar embora. Ítalo então me disse: o duro é que esse homem parece que tem a força do demo. Olha só o que ele fez comigo. Me quebrou a cara, me quebrou o braço e eu tô todo fodido. Ele é perigoso. Eu não acho que ele é um homem comum não, Josimária. Precisamos tomar cuidado. Eu vou arrumar uma arma de fogo e por um tempo você vem dormir comigo na minha casa. Fiquei pensando nas palavras dele quando ele disse: eu vou seguir você até na sua casa pelo seu cheiro. Estou desconfiado que esse homem possa virar bicho. Ele é muito forte e disse que te acharia pelo cheiro. Só existe um bicho capaz disso. Esse bicho é um lobisomem. Eu fiquei com as pernas bambas na hora que escutei essa palavra. Eu já tinha ouvido falar muitas vezes sobre esse bicho, mas eu nunca acreditei na existência dele. Aí fiquei pensando, será que realmente eu tinha dado para um amaldiçoado? Meu pai eterno, isso explica o tamanho da tora do dito cujo e como ele conseguiu fazer o oba-oba comigo incansavelmente a noite toda. Um homem normal não dá conta disso não, GRP? Eu não comentei isso com o Ítalo, claro, mas fiquei a pensar e disse ao Ítalo que eu esperava em Deus que ele não fosse esse animal. Passado-se uma semana, eu continuava indo dormir na casa do Ítalo. Eu ia por volta das 8 horas da noite, depois do café da manhã eu voltava para minha casa, já que, como já disse, éramos vizinhos. Numa certa noite escutamos um barulho e ouvimos um estandalhaço no meu quintal. Então eu e o Ítalo saímos para fora na ponta dos pés. Ítalo pegou a arma que ele tinha arrumado e já estava carregada e me disse: pega a escada que eu vou subir para espiar pelo muro. Faça isso em silêncio. Eu falei para o Ítalo: mas você está com o braço esquerdo quebrado. Ítalo me disse: mas o direito está funcionando. Você segura a escada firme e eu subo. E se for o que eu estou pensando que está no seu quintal, eu atiro no dito cujo. Bom, GRP, lá fui eu. Peguei a escada, posicionei a mesma, sem fazer barulho. E comentei com o Ítalo: nossa, tá um cheiro de carniça, meu pai eterno. Que cheiro é esse? Escutamos um uivo pavoroso. E Ítalo me disse: eu tô te falando, mulher, que isso aí é um peludo. Então, o Ítalo subiu a escada e eu tinha deixado a luz do lado de fora da minha casa acesa, o que facilitaria a visão do Ítalo. E quando o Ítalo chegou na ponta da escada e viu do outro lado do meu muro, ele avistou um ser defecando na porta da minha sala. E aquilo tinha saído diretamente do inferno. Segundo Ítalo, aquilo após defecar, tolou a mão na merda e passou a merda nas paredes e na porta. E quando virou para trás e viu o Ítalo no muro, ele arregalou os olhos. Aquilo sobre 2 patas tinha uns 2 metros de altura, tinha pelos negros, olhos vermelhos feito fogo, garras afiadíssimas, e a face era uma mistura de homem e cão. Ítalo meteu bala no desgraçado do bicho, que pulou igual pipoca e acabou pulando o muro pro quintal do Ítalo, GRP. Quando eu vi aquilo, eu desmaiei na hora. E aí, depois que acordei, o Ítalo me contou que da escada ele atirou no bicho e acertou o bicho várias vezes. E os vizinhos, ao ouvirem vários tiros, chamaram a polícia. E um monte de gente se posicionou do lado de fora da nossa casa. E o bichão deu a volta do outro lado da casa do Ítalo e pulou o muro dos fundos, numa carreira só. Ítalo me socorreu
Eu fui voltando aos poucos, atordoada do choque que eu tinha levado. A polícia chegou no local e a partir daqui resumirei para vocês, seus inscritos, o que aconteceu. Na nossa versão, os policiais disseram que quem tentou invadir a minha residência era um meliante disfarçado de bicho. E eles não conseguiram explicar as fezes gigantes e fédidas que estavam espalhadas no meu quintal, na minha parede, na minha porta. Perguntaram se tínhamos arma de fogo, pois os vizinhos ouviram tiros. E Ítalo disse que quem estava armado era o suposto assaltante usando uma roupa de animal. Os policiais engoliram. Como a arma não era registrada e não era do Ítalo, ele não poderia prejudicar a pessoa que tinha emprestado a arma a ele. Ítalo perguntou se eu queria ir ao hospital, mas eu disse que não, muito assustada. Os policiais foram embora, só que antes conversaram com alguns moradores que estavam ali na frente da nossa casa, e os moradores disseram que ouviram tiros, muitas coisas sendo quebradas e arremessadas ao longe, e um uivo pavoroso. Alguma coisa estava dentro da minha casa e essa coisa tinha uma respiração pesada. Hora de RP foi um fundunço só. Me senti desprotegida, já que a polícia não acreditou naquilo que a gente relatou ter visto. E se essa coisa voltasse? E se dessa vez ele me levasse embora? Eu estava a ponto de uma crise de nervos. Meu namorado, após todo mundo ir embora, me disse: a gente vai ter que se mudar. Eu vou explicar a situação para o dono da casa e vou dizer a ele que mais como eu ficar na casa. A casa do Ítalo era alugada, mas a minha era própria. Então resolvi alugar a minha casa e com o dinheiro do aluguel arrumei uma casa no centro da cidade. E o Ítalo foi morar comigo e passamos a dividir o aluguel. Nunca mais vimos o tal do Lirinaldo, desgraçado, nem na forma humana nem na forma de fera. 3 meses depois eu vendi minha casa, então comprei outra em um bairro que ficava mais próximo do centro. Transformei minha casa em um ambiente muito parecido com a casa do Lirinaldo. Muros altíssimos, vários cadeados no portão, e ao invés de eu deixar meu quarto sem janela, como era a janela do Lirinaldo, eu coloquei grades nas janelas, nas portas, e assim eu me sinto segura. Eu não saio tarde da noite por aí por nada. Evito lugares ermos e Ítalo comprou uma arma e agora ele sempre anda armado. O seguro morreu de velho, né, GRP? Não dá pra dar sopa pro peludo, não. Eu vou dizer uma coisa, esses encontros às escuras, depois de bailes e forrós, não dão certo não, viu? Deus me livre, nunca mais eu faço isso. Já estou com a cota lotada por uma vida toda de ensinamento depois dessa experiência. O Ítalo acha que o Lirinaldo morreu. Eu já não consigo acreditar nisso, não. Eu gostaria muito que isso fosse verdade, mas eu não acredito nisso. Afinal, coisa ruim do demo não morre fácil. Vivo de antena sintonizada e rezo pedindo a Deus para nunca mais dar de cara com esse bicho do capeta. Agradeço a você por narrar meu relato. Obrigado pela total atenção que você me deu. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas. Fiquem com Deus. Josimária Gardonel. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço a minha inscrita Josimária Gardonel, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, minha amiga querida, um hash treva beijos. Um hash treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.